Você já deve ter ouvido falar que os fundos imobiliários pagam dividendos todos os meses. Mas será que isso é uma verdade ou é mais um mito ali do mercado financeiro? Porque se fosse assim, todo mundo já ia estar vivendo de renda, né? E hoje eu vou te mostrar de forma simples como isso funciona, se realmente os fundos imobiliários pagam dividendo todos os meses. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre esse assunto. E é só ficar até o final do vídeo que você vai entender como não é só simplesmente investir. E aí depois desse vídeo você não vai estar mais caindo em besteira, em falação de guru aí na internet ou de qualquer pessoa que fala. Você não vai mais cair nessas bobiças que muita gente começa a falar de renda garantida. Não, invista aqui que vai receber 2% ao mês. Você não vai mais cair nisso aí. Muita gente entra nos fundos imobiliários achando que é uma renda garantida, que todos os meses paga dividendos, então todo mês eu vou estar recebendo. E não tem nada por lei que fale que os fundos imobiliários têm que pagar todos os meses. O que a lei realmente diz? Ela diz que os fundos imobiliários são obrigados a pagar 95% a cada semestre, não mensal. Então se o fundo quiser pagar mensal, trimestral ou semestral, vai do fundo, então não tem obrigação por lei nenhuma, desde que nesse semestre ele pague 95% do seu lucro. E para quem que eles vão pagar? Eles vão pagar para os cotistas, os investidores que colocaram o dinheiro lá. Então todos aqueles cotistas, se investiu 100 o cotista, vai ser 95% do seu lucro para aqueles 100 mil cotistas. Então sim, realmente, a maioria dos fundos eles pagam mensalmente, mas por quê? Porque eles são obrigados? Não, porque eles estão a fim de pagar mensalmente. Mas calma, gente, isso tudo vai mudar a sua perspectiva do mercado quando você entender da onde esse dinheiro vem. E os dividendos eles vêm do resultado do fundo, ou seja, ele vai ganhar o seu dinheiro e é dali que vem o dinheiro. Pode ser de imóveis que estão alugados, pode ser de juros de títulos públicos ou privados, pode ser de vários títulos de renda fixa ou operações financeiras também. Nos fundos imobiliários de tijolos vem de aluguéis, de galpões, shoppings, centro comercial e entre outros. Dos fundos imobiliários de papéis vem de juros imobiliários tipo RIs, RAIs, LCI, LCA, entre outros. Vem desses títulos de uma renda fixa. Então se o inquilino acaba não pagando aluguel ou num fundo de papel tem uma inadimplência, acontece alguma coisa, adivinha o que pode acontecer? Naquele mês pode ser que o fundo imobiliário ele fique sem pagar no mês os dividendos. Mas tem muito fundo imobiliário que consegue manter a constância e é aí que muita gente se engana. Mas os fundos mais famosos, tipo MXRF11, KNR11, XPML11, HGLG11, tem um histórico de pagamentos mensais. Mas sabe por que eles pagam dividendos mensais? Eles têm uma gestão profissional e também tem um fluxo de caixa que eles conseguem prever mais. O mercado prevê bastante esse fluxo de caixa. Então tem um fluxo de caixa previsível. E eles preferem pagar mês a mês, todos os meses, dividendos, para manter os investidores engajados. Isso simplesmente é uma questão de marketing e também manter a constância e confiança daqueles investidores. Mas o importante é saber que o dividendo ele pode mudar o valor de um mês para o outro, pode pagar mais, pode pagar menos, e também não tem o 13º pagamento de dividendos no ano, não tem. Então você não pode colocar isso como uma renda para você, uma renda certa, tá? Pode ser que tenha variação e também não tem o 13º, continua pensando nisso. E o erro fatal mesmo é achar que quando o fundo ele paga bons dividendos, ele é o melhor fundo, e isso acaba prejudicando muitos investidores, muito mesmo. Muita gente escolhe os fundos imobiliários só por causa do dividend yield, que é quanto que ele paga. Compra ele pensando, esse fundo vai me pagar mais. Mas às vezes a gente não consegue ver que esse fundo ele só está pagando mais porque ele está desembolsando mais, porque ele está vendendo o seu patrimônio. E isso no curto prazo é tranquilo, vender o seu patrimônio, mas não é um negócio legal. Pensa você ter que vender parte da sua casa para botar o dinheiro no bolso. É a mesma coisa que os fundos fazem. Eles tiram o dinheiro do investimento dele, do patrimônio, para estar botando no bolso. E o que eles precisam fazer? Distribuir esse lucro. Por que eles fazem isso? Porque eles precisam de mais dinheiro naquele momento. Então no curto prazo é até acessível, beleza, o fundo vai fazer um caixa firme, vai vender algumas coisas, mas pensa no longo prazo. Se você vender fatias da sua casa, você no longo prazo não vai ficar sem casa?
É a mesma coisa nos fundos imobiliários que estão vendendo o seu patrimônio para estar pagando um pouquinho mais de dividendo, para estar chamando mais acionista. É a mesma coisa. Então, mais importante que só olhar para o dividendo é da onde esse dividendo está vindo, da onde o dinheiro do fundo imobiliário está vindo, se o fundo está crescendo mesmo ou está lá estagnado e se o fundo tem um caixa saudável, não precisa tirar dinheiro do patrimônio para estar injetando no fundo. E agora, quer saber se o fundo imobiliário está barato, está pagando bem, com caixa bem sólido, bem robusto? Quer encontrar fundos imobiliários bons que pagam bons dividendos? Olha essas 3 coisas muito importantes então para você. Primeiro é histórico de pagamento. Você vai dar uma analisada quanto o fundo pagou e se pagou nos últimos 12 meses de dividendos. Segundo, vacância. A gente tem que olhar para os fundos imobiliários que não tem vacância, porque quanto mais vacância, que é onde os inquilinos não estão pagando aluguel, não tem ninguém alocado lá, menos o fundo vai pagar. Terceiro, a gente tem que olhar para o segmento do fundo imobiliário. Na maioria das vezes, os fundos imobiliários que têm um dividendo mais robusto, mais consistente, vêm dos fundos imobiliários de galpões logísticos. Além disso, você vai dar uma analisada no relatório gerencial do fundo, porque se o fundo tem tudo bom, tudo certinho e bons contratos de aluguéis, as chances daquele fundo estar aumentando o seu dividendo ou manter uma consistência nos dividendos são maiores. Mas calma, antes de sair comprando fundo imobiliário, tem um detalhe que ninguém te conta. Muitos pensam assim, que o dividendo que você recebe está diminuindo, aconteceu alguma coisa, o fundo está acabando. Não é, pessoal. Pode ser que simplesmente o mercado está mudando. Se os juros sobem, os fundos imobiliários de papéis acabam pagando mais e subindo o valor da sua cotação, mas os fundos imobiliários caem e estão perdendo um pouquinho de dividendos, então ele não vai pagar todos os meses, pode até pagar, mas vai diminuir o valor dos seus dividendos, ou seja, o rendimento vai estar oscilando com o cenário econômico no momento. Por isso, o segredo não é achar o fundo imobiliário perfeito, e sim está procurando diversificar uma carteira e estruturar uma carteira bem diversificada e equilibrada com diversos fundos, fundo de renda urbana, fundo logístico, fundo de shopping, fundo de papel, montar uma carteira equilibrada para isso. E é justamente isso que você vai ter que fazer com essa diversificação para estar tendo uma renda mensal no futuro, tendo uma renda de verdade, não uma que só depende da sorte. Então eu fiz um resumo que é aqui, ó. Fundos imobiliários podem pagar dividendos todos os meses, mas não são obrigados. O valor pode mudar porque depende do lucro real do fundo. E o segredo está em escolher fundos sólidos com boa gestão de fluxo previsível. Então investir em fundos imobiliários é tipo plantar uma árvore. Você vai estar ali plantando, ela vai crescer aos poucos, bem devagar, mas quando estiver dando renda, vai dar renda todos os meses e com consistência ao longo prazo. Pessoal, eu quero uma ajuda de vocês para se inscrever no canal, que a gente está começando, mas está indo muito bem o canal, eu estou feliz e eu quero que você siga aqui para mais dicas de investimento, fundo imobiliário, ação, ETFs, criptomoeda. Deixa aqui nos comentários o que você precisa saber, que eu vou estar falando aqui, mostrando também na prática, na tela do computador, como eu faço isso, meu investimento publicamente, eu mostro tudo que eu invisto, aonde eu erro, aonde eu acerto, e deixe seu like e venha acompanhar os próximos vídeos. Valeu!